Jesus, há uma voz a soar pelos séculos sem cessar, que a vida eterna conduz. Ó, eu quero andar nessa luz divinal, na revelação que vem desde os céus. Só assim viverei, não no tempo mortal, mas na eternidade de Deus. Não mais pela razão que ditar meu coração, mas por tua palavra irei. Seja meu teu querer, minha mente a de Jesus, no tempo de Deus viverei. Ó, eu quero andar nessa luz divinal, na revelação que vem desde os céus. Só assim viverei, não no tempo mortal, mas na eternidade de Deus. Só assim viverei, não no tempo mortal, mas na eternidade de Deus. Glória a Jesus, bom dia mais uma vez. Hoje é dia de maratona, não é? Alguns já estiveram conosco mais cedo, às 7 horas. E eu fico muito feliz de ver tantas pessoas pela manhã aqui para a gente estudar a Bíblia. A gente nem sempre tem assim uma preferência pelo estudo bíblico, mas nós já falamos algumas vezes que é uma necessidade. A gente vive uma vida muito difícil e a gente tem conhecimento de versículos soltos, de pregações que a gente ouviu, que nos edificaram bastante, mas quando a gente estuda mais a Bíblia, a gente organiza melhor esse conhecimento dentro da gente e isso nos capacita, isso desenvolve e fortalece em nós uma fé que se torna inabalável. Então, um crente que ele vive só de pregação da palavra, ele tem um nível de experiências com o Senhor que acaba sendo inferior àquele que se aplica mais, que se estrutura mais no conhecimento da palavra. E, obviamente, aqui a proposta não é uma proposta de fazer você ter um conhecimento sofisticado, mas é uma coisa prática. A gente vai começar hoje uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. E esse tema do Espírito Santo vai nortear todo o trabalho do nosso ministério nesse ano de 2021. Sinceramente, não sei o que vai acontecer, mas eu desejo, já me vejo chegando no final do ano dizendo assim: tivemos uma experiência de mergulharmos mais no Espírito Santo. Tá? É algo que não requer de nós tanto conhecimento como requer experiências. Eu quero que as pessoas tenham mais experiências com o Espírito Santo. Eu quero ter mais experiências com o Espírito Santo
Toda sexta-feira eu faço um culto dentro da minha casa com os meus filhos e minha esposa. E eu, nessa sexta-feira, eu falei com eles que eu queria que eles fossem os primeiros a provarem, que nós aqui em casa fôssemos os primeiros a provarmos desse mergulho no Espírito Santo. Não faz sentido nenhum a gente falar sobre o Espírito Santo se a gente não estiver experimentando acerca desse Espírito Santo. Então a gente vai estudar sim, mas com essa clareza de propósito de vivermos experiências com o Espírito Santo. Eu não sei se você está comigo nessa, mas eu estou empolgadíssimo. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir a minha empolgação, a minha expectativa com tudo isso, mas eu tenho certeza, Ângela, Lucinda, Manu, Sandra, Karina, Marta, eu tenho certeza que nós não vamos nos arrepender. Eu não consigo me ver arrependido de mergulhar mais no Espírito Santo. Ariadne, eu tenho certeza que se a gente mergulhar mais em quem é o Espírito Santo, como ele age, experimentarmos mais, nós vamos ser muito felizes com essa decisão. Então, é algo que começa com uma decisão. Tem coisas que a gente depende de circunstâncias, não é? Eu dependo de circunstâncias muito específicas para poder reunir pessoas presencialmente. Então, sobre esse assunto, eu não tenho como, arbitrar. Porém, o que me impede, Lucinda, de ir mais fundo no Espírito Santo? Essa é uma pergunta para a gente fazer nessa manhã. O que te impede de mergulhar mais no Espírito Santo? Não tem nada que pode te impedir. Existem questões que a gente depende de outras circunstâncias e fatores, mas eu acho que não tem nada que nos impede. Esse é um primeiro assunto, né? Deixar claro que esse é o nosso lema esse ano, né? Submissão ao Espírito Santo, e eu vou falar mais sobre o lema do ano à noite, na live da noite. Hoje a gente vai fazer um estudo aqui mais aplicado. Eu não quero que passe de 30 minutos, mais ou menos, porque eu acho que a gente se perde muito mais tempo do que isso. Então, eu vou fazer uma coisa muito pausada, muito leve, para que a gente absorva mais. E vou procurar compensar, eu pretendo fazer algumas coisas gravadas também, para deixar no canal, para ficar mais fácil para a gente, se a gente quiser recorrer a algo a mais, complementar. E vou também recomendar aí lives e trabalhos que estão sendo feitos por outras pessoas também, para a gente ampliar. Um dos trabalhos que eu indico muito, não sei se ela está aí ainda, é da minha professora Alessandra, que foi minha professora no seminário e continua sendo minha professora. Ela faz muitas lives e ela tem um conhecimento da Bíblia que é muito importante para mim. Eu não gosto de pregar a Bíblia sem ter acesso a pessoas que mergulharam mais do que eu. Então, eu recomendo muito. No meu canal da terapia, no canal da Terapia de Cristo, eu tenho alguns lá, uma playlist de vídeos da Alessandra Viegas. Né? Pretendo muito que ela dê aula de grego instrumental para a gente esse ano, porque já é uma promessa desde o tempo do seminário, né? E seria muito interessante para a gente. Ela tem condições de fazer isso de maneira muito esclarecedora para nós, ex-alunos dela, né? Então, isso aí a gente vai fazer também. Bom, deixa eu dizer algo, a gente vai fazer uma introdução aqui sobre o Espírito Santo. Vinícius, veja bem o que acontece. Eu detectei algo que acontece em relação ao Espírito Santo. Ou as pessoas se tornaram descrentes da ação do Espírito Santo porque tiveram decepções com
não com o Espírito Santo, mas o que eu vou chamar todo o tempo aqui de apenas uma caricatura do Espírito Santo, por causa de distorções, muitas pessoas se tornaram descrentes, ficaram indiferentes à ação do Espírito Santo. Tá? Por um lado, é isso que acontece. Por outro lado, há um exagero em tornar o Espírito Santo restringindo apenas a ação do Espírito Santo a um culto animado. Então, ou a gente confunde o Espírito Santo com um culto animado, e não há problema nenhum em a gente prestar um culto a Deus animado. O problema é que a gente chama esse culto de um culto avivado. E calma aí, não é assim. Não é porque uma pessoa está pulando num culto que o Espírito Santo está presente. Não é isso. E também não há nenhum impedimento para que a gente pule. Calma aí, não é? Nós somos livres. Porém, quando a gente restringe o que a gente pensa sobre o Espírito Santo a isso, eu acho que a gente diminui muito o Espírito Santo. E por um outro lado, se a gente começa a achar que o Espírito Santo não existe, que ele não age, eu acho que a gente perde uma excelente oportunidade de sermos edificados. Então, eu creio que há muita confusão sobre o Espírito Santo, e eu estou pedindo ao Senhor que me ajude, que nos ajude a compreendermos melhor, porque eu acho que está aí uma grande fraqueza nossa. Nós não compreendemos bem a ação do Espírito Santo e com isso a gente perde muita coisa. João Holanda, Tiago, Lucinda, se a gente tiver mais do Espírito Santo, a gente vai perder o quê? Nós só temos a ganhar. O grande problema é que a gente atrelou esse mergulho no Espírito Santo a talvez um retiro espiritual, em que a gente sai nas nuvens, a gente atrelou essa ação do Espírito Santo a, por exemplo, a falar em línguas num culto público. E é muito mais do que isso. Espero que a gente consiga, não é, tratar disso com profundidade, com verdade e de uma maneira bíblica. Então, assim, o Espírito Santo não é importante para você saber falar sobre ele, mas é você viver nele, você viver experiências com ele e, obviamente, a gente precisa nortear tais experiências na palavra de Deus. Não adianta a gente viver algo fora da palavra porque nós somos o povo do livro. A Bíblia tem que nortear a nossa compreensão a respeito da obra do Espírito Santo. Então, hoje, eu quero falar especificamente sobre quem é o Espírito Santo. E quando a gente fala isso, é sem nenhuma pretensão de encerrar o assunto. São pontos de partida, né? A gente tem que tomar alguns pontos de referência, sobretudo biblicamente, para a gente mergulhar. Mas eu creio, Tiago, eu creio, Lúcia, João, que aquilo que o Espírito Santo vai fazer a partir do que a gente está fazendo aqui é muito maior, né? O Espírito Santo é muito maior do que o que a gente possa falar sobre ele, e eu estou muito expectativo de viver mais experiências do que o que eu possa falar, no sentido de ensinar sobre o Espírito Santo. Então eu separei aqui hoje 8 características sobre quem é o Espírito Santo, para a gente ter aí um ponto de partida. O Espírito Santo é Deus. E eu quero, seguido de tudo que eu falar, dar sempre uma referência bíblica. E a referência bíblica para nos dizer que o Espírito Santo é Deus é João 4:24. Quem quiser, se alguém puder, Karina geralmente, se ela estiver por aí, ela costuma fazer isso. Colocar aí a referência conforme eu for falando, só para ficar mais rápido, tá? João 4:24 vai nos dizer que o Espírito Santo é Deus quando ele diz assim: Deus é Espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína,
algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. A gente não tem no Espírito Santo o entendimento de que seja apenas uma energia impessoal. Não é uma energia impessoal. O Espírito Santo é Deus. E a primeira característica que eu quero dar para reforçar que o Espírito Santo é Deus é que o Espírito Santo é uma pessoa porque pode entristecer-se. E aí eu quero dar para você Efésios 4:30. O Espírito Santo é uma pessoa e assim como uma pessoa pode se entristecer, assim como o ser humano tem a capacidade de se entristecer com algo, o Espírito Santo é uma pessoa que pode se entristecer. Efésios 4:30 diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, uma maneira da gente ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo é percebermos que uma pessoa que a gente ama, nós não queremos entristecê-la. Então, se essa pessoa pode entristecê-la, eu também posso pensar pela positiva, eu também posso alegrá-la. Então, a minha vida com essa pessoa, eu estou me relacionando com uma pessoa. Eu posso, com a minha forma de levar o meu dia, a minha vida, com a minha forma de viver, eu posso alegrar, assim como eu posso entristecer. Então, o cristão ele não deve se perguntar, posso fazer isso? Devo fazer aquilo ou não? Ele precisa se perguntar sobre esse relacionamento. Eu estou casado com a Daniela há quase 20 anos e eu sei que algumas coisas que eu faço ou que eu possa fazer podem entristecê-la. Assim como a gente vai aprendendo pela intimidade no relacionamento com uma pessoa, a gente aprende a fazer aquela pessoa feliz. Então, olha só que coisa bonita eu me relacionar com o Espírito Santo sob essa perspectiva de não entristecê-la, porque eu amo. Outro dia eu disse isso para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu ainda não te amo como eu vou amar, porque eu sei que à medida que eu conhecer mais o Espírito Santo, eu vou amar mais esse Espírito Santo. E à medida que eu amar mais, eu vou entristecer menos, porque quando a gente ama, a gente quer ver o sorriso no rosto daquela pessoa, jamais queremos entristecer a quem nós amamos. A segunda característica que reforça que o Espírito Santo é uma pessoa é porque o Espírito Santo é capaz de sentir ciúmes. Eu quero dar para você Tiago, capítulo 4, verso 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Então o Espírito Santo ele tem ciúmes, e é interessante pensar que o Espírito Santo, se nós temos uma relação pessoal com ele, o Espírito Santo é uma espécie de marido da nossa alma e da nossa consciência. Então esse esposo, o Espírito Santo, marido da nossa alma e da nossa consciência, ele sente ciúmes. E quando é que a gente sente ciúmes quando ama? Quando a gente sente que a pessoa não está nos dando atenção. Ou quando a pessoa está dando atenção mais a outrem do que a mim. A gente, quando ama alguém, a gente quer ficar perto, a gente não quer ficar longe dessa pessoa. Então, olha, é um ponto de referência para eu compreender se eu estou me relacionando bem com o Espírito Santo ou não. Ele tem motivos para sentir ciúmes de mim ou eu estou tão perto dele que não dou motivos para isso? É óbvio que quando a gente fala de ciúmes, a gente tem péssimas referências sobre ciúme e não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: quando uma pessoa é fiel a outra, você acha que essa pessoa dá motivos para a outra, né?
O Carpinejar, que é um poeta que eu gosto muito, ele escreveu um livro há um tempo atrás aí, né, que a esposa tem a senha do celular. Hoje em dia, né, aqui em casa, quando eu saio, por exemplo, eu tenho o costume de mandar a localização. Quem ama, manda a localização, porque não tem por que esconder aonde está. Agora, a pessoa, quando ela é infiel, o que, que ela faz? Quando a pessoa ela é infiel, ela dá motivos para o outro sentir ciúme. Porém, quando a pessoa está perto, quando a pessoa valoriza a presença de outra, porque às vezes está todo mundo numa mesma casa, porém está cada um no seu celular, levando uma vida distante uns dos outros, mesmo estando no mesmo espaço, não é? Agora, quando a gente dá importância para a pessoa, mesmo sem falar nada, olha só que coisa gloriosa, você está num lugar, você está no seu canto quieto, você não está falando nada, mas o Espírito Santo está ali e você está valorizando aquela presença. Você está valorizando por intermédio, talvez até do teu silêncio, que o Espírito Santo está ali presente. Tudo isso para a gente ter como ponto de referência, já que estamos declarando que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos seguir aqui o Espírito Santo 3, tá? O Espírito Santo é uma pessoa porque pode gemer de dor empática, é capaz de sentir conosco as agonias da nossa existência. Romanos 8, 26 e 27 que eu quero ler para você sobre essa capacidade do Espírito Santo de sentir a dor que nós estamos sentindo. Quero ler com você Romanos 8, 26 e 27, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Intercede, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Deixa eu só falar uma coisa com você. A gente sempre diz sobre entristecer o Espírito Santo relacionado a pecado. Ah, não faça isso porque você vai entristecer o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo ele não sente apenas quando a gente peca. Ele também sente a tua dor. Então, Karina, o Espírito Santo conhece a sua dor. Lucinda, o Espírito Santo conhece a sua dor. Sandra Regina, João Holanda, o Espírito Santo conhece a nossa dor e ele tem um gemido empático, porque ele é capaz de gemer com gemidos inexprimíveis, interceder por nós, porque ele sabe o que eu estou sentindo. Quem está perto da gente sabe o que a gente está sentindo, não é? Quem olha para a gente e nos conhece a fundo, só de olhar, sabe o que nós estamos sentindo, como é que nós estamos. Eu consigo disfarçar minhas tristezas para quem não me conhece. Jamais vou conseguir disfarçar minhas dores e angústias para pessoas que estão muito próximas de mim. Então, se o Espírito Santo, se você se aproxima do Espírito Santo, se você está perto do Espírito Santo, você vai perceber também que ele sente a tua dor e isso traz consolo para mim. Tem alguém que me entende nessa vida, tem alguém que consegue me compreender no dia em que ninguém me entende. Porque tem alguém que leva para Deus até mesmo aquilo que eu não consigo expressar, porque está doendo tanto, às vezes está doendo tanto que eu não consigo sequer explicar para Deus o que eu estou sentindo, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque como uma pessoa, assim como uma pessoa que consegue sentir a dor da outra, o Espírito Santo consegue sentir a sua dor. Por isso que a gente reafirma com isso que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele consegue sentir a sua dor. E ele faz algo com isso, porque eu posso sentir a sua dor talvez sem conseguir te ajudar. Mas o Espírito Santo, ele sente a tua dor e intercede por você. Na sua dor, você pode ter certeza que a pessoa do Espírito Santo está intercedendo por você. E o que é interessante também, Manu,
é que o Espírito Santo ele é capaz de revolver o nosso espírito e nos conduzir a orar. Você já sentiu isso? Às vezes você sente a presença do Espírito Santo e aquela presença te leva para colocar teu joelho no chão, para quebrantar teu coração, te leva a adorar. Eu estava aqui antes do estudo, me lembrei de um louvor. Comecei a tocar aquele louvor, os meus olhos assim ficaram molhados, porque uma presença que me levou a cantar. E esse cantar produziu algo dentro de mim e há um desenvolvimento dessa amizade, dessa relação com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos conhece. Às vezes, você está numa situação e o Espírito Santo traz à tua memória alguma coisa que te conduz a uma determinada ação, e isso é maravilhoso. Porque a gente tem que se relacionar muito com o Espírito Santo, porque esse contato com o Espírito Santo vai nos ajudando nesse sentido. Bom, o Espírito Santo é uma pessoa porque tem uma mente que pensa. E pensa de uma maneira livre. Paulo ele vai nos falar em Romanos 8:27 sobre essa mente do Espírito Santo. Nós já lemos aqui Romanos 8:27 no item anterior. Né? E aí, o que acontece? Quando eu penso numa direção diferente da direção do Espírito Santo, o resultado não é bom. Então, quando eu sei, quando eu estou esclarecido de que o Espírito Santo é uma pessoa que pensa de uma maneira livre, o que eu faço? Eu busco pensar como o Espírito Santo, porque o servo do Senhor, ele tem a mente de Cristo, porque ele se deixa povoar pelos pensamentos do Espírito Santo. Então eu tenho uma mente. Essa minha mente tem pensamentos. Esses pensamentos muitas vezes me levam para longe de Deus. Esses pensamentos me angustiam. Às vezes nos sentimos assolados por pensamentos que nos perturbam. Mas o que é que o crente que conhece o Espírito Santo faz? Ele busca esse relacionamento com essa pessoa que tem uma mente que quando eu penso igual, né, tem pessoas que a gente tem amizade com elas e a gente pensa parecido, não é? Eu conheço pessoas, por exemplo, João Holanda. João Holanda, a gente tem tanta identificação que tem coisas que eu já sei como é que ele vai pensar. Eu consigo me lembrar dele em outras situações que ele não está presente, porque sei como é que ele reagiria. Não é assim com os amigos, a gente lembra das pessoas. A gente vê algo e diz assim, eu tenho certeza que a Lúcia vai gostar. Eu tenho certeza que a Lucinda vai adorar essa roupa. Eu acho que a Sandra vai adorar esse filme, porque tem muito a ver com ela. Então, quando a gente se associa ao Espírito, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, o que acontece? A gente vive essa experiência maravilhosa de ter uma maneira de pensar como o Espírito Santo, e pensar como o Espírito Santo é uma bênção para nós. Não é? Estado de paz mental é algo que a gente consegue quanto mais a gente estiver ligado ao Espírito Santo. Então, o que existe, Karina, é uma harmonização da nossa maneira de pensar com a maneira do Espírito Santo pensar, Érica. Então, a gente tem que procurar, dia após dia, uma harmonização. Calma aí, o que eu estou pensando? Quanto mais eu pensar como o Espírito Santo, mais paz mental eu tenho. E eu estou falando de um tempo que a gente tem vivido muitos conflitos nessa área, né? Que é a área emocional. Bom, 5. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que é capaz de ensinar. O Espírito Santo é ensinador, e eu quero ler com você aqui 1 Coríntios 2, versos 11 até o verso 13. 1 Coríntios 2, 11 e 13 diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. E aí é algo muito interessante, né? Quanto mais uma mente é sadia espiritualmente, mais bom senso a gente tem. Falta muito bom senso, Marta, nas pessoas, porque falta esse ensino do Espírito Santo. Se eu declaro que o Espírito Santo é uma pessoa e vejo na palavra que o Espírito Santo tem essa característica de ensinador, eu preciso me submeter ao ensino do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está me ensinando com essa situação que eu estou vivendo? O que o Espírito Santo está me ensinando com essa circunstância? O que o Espírito Santo está querendo me ensinar hoje? Se eu creio que o Espírito Santo é ensinador, eu preciso estar disponível para aprender. E o que o Espírito Santo está me ensinando hoje? Em todas as situações, para aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo, nós podemos ser ensinados. Marta está dizendo assim, maravilhoso ouvir tudo isso. Estou aqui lembrando da minha mãe, ela falava tudo isso sobre o Espírito Santo. Tem as marcas, né? É incrível que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, Marta, o Espírito Santo ele vai revolvendo, não é? Vai mexendo dentro da gente e a gente vai se lembrando, tendo recordações de marcas que ele deixou e tem feito na nossa vida. Bom, 6, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, portanto, é uma pessoa. Quando a gente pensa numa pessoa, né, a fala é uma marca da pessoalidade. A gente pensar aí em termos antropológicos, né, uma das características de uma pessoa ser humana é poder falar. Até aquele que não pode falar, ele tem uma linguagem própria que comunica coisas, não é? E fala. E aí eu quero dar só um versículo, que é Atos 8, 29, que é um exemplo, né? Se a gente pegar o livro de Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas na verdade os Atos são todos do Espírito Santo, sobre a vida dos homens, não é? Mas os Atos são todos do Espírito Santo. A gente vai ver em muitas passagens o Espírito Santo falando. E eu flagrei aqui em Atos 8, 29, um versículo que expressa isso, não é? Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e o acompanha. Então o Espírito Santo fala. Você crê que o Espírito Santo fala? É lógico que você acredita. O que a gente precisa se deter é no que ele falou. Eu sei que o Espírito Santo fala. E o grande problema, voltando à questão da introdução, é que as pessoas querem que o Espírito Santo fale com uma voz diferente, através de um pregador, através de uma pessoa especial. A gente quer dizer como o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo fala. Eu preciso me deter naquilo que ele está falando. Até o entendimento, o esclarecimento de que o Espírito Santo fala, muita gente vai. Muita gente vai. O detalhe é saber se a gente está seguindo a direção do que o Espírito Santo está falando. Às vezes, Lucinda, para a gente ouvir o Espírito Santo, o que a gente precisa fazer? A gente tem que abaixar o volume de outros sons. Aqui em casa acontece muito isso, né? A mulherada fala muito mais alto. E eu não consigo, minha voz é muito baixa. Meu pai tem um pequeno problema de surdez, fala muito alto. Minha mãe, para se comunicar com ele, tem que falar alto. Daniele fala alto, as crianças falam alto e agudo. E eu fico numa situação, né? Eu preciso falar, preciso projetar muito minha voz. E o pouco que eu falo, eu ainda tuço, não é? Mas se eu quiser entender o que eles estão falando e tiver com outro som, eu vou ter dificuldade. Então, por vezes, eu tenho que abaixar o volume do que eu estou ouvindo para poder ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre falando. O detalhe é se nós estamos ouvindo ou se estamos tendo dificuldades de ouvir porque estamos ouvindo outras vozes juntos. Não dá. Todo mundo falando ao mesmo tempo não dá certo. Não é? Não dá certo a gente falar junto com a outra pessoa porque ninguém se entende. Muitas vezes a gente quer brigar com o Espírito Santo. A gente tem que deixar que ele fale
e nós somos abençoados, edificados quando ouvimos aquilo que ele tem para falar, tá bom? E eu estou dizendo que minha mulher fala alto, mas eu sou muito abençoado pelo que ela fala. Né? Não resta dúvida de que quando ela fala, Deus fala muito comigo. Né? Deus usa pessoas para falar conosco. O Espírito Santo fala através de pessoas, através de circunstâncias. Né? Ele fala diretamente com a gente. O que importa é que ele fala, não tanto como ele fala. Né? A gente não precisa criar um mito em torno de como o Espírito Santo fala, mas crermos que ele fala. Bom, 7. A gente já está se encaminhando aqui para o final desse primeiro estudo bíblico sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa porque tem vontade. O Espírito Santo tem vontade. Tá? Eu quero ler com você 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, a vontade do Espírito Santo realiza coisas. E eu preciso estar nessa vontade. Qual é a vontade que eu estou sentindo? Essa tem que ser negada e a preferência em primeiro plano, prevalecendo, tem que ser a vontade do Espírito Santo. Então, eu preciso me deter, me dominar para que a minha vontade não prevaleça, mas a vontade do Espírito Santo. Se a palavra de Deus está falando aqui por intermédio de Paulo, Paulo aqui nesse texto falava sobre os dons espirituais, se o Espírito Santo ele concede conforme a vontade dele, conforme lhe apraz, segundo a sua vontade, é porque o Espírito Santo tem uma vontade. E eu preciso conhecer essa vontade. Porque se eu permito que na minha vida a vontade do Espírito Santo se manifeste, eu estou livre do embaraço que a minha vontade pode provocar ou qualquer outra vontade que não a vontade do Espírito Santo. E o último texto que eu quero dar e a última característica que eu quero falar sobre esse Espírito Santo, que é uma pessoa, é que o Espírito Santo é uma pessoa porque ama. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo citando aqui algo sobre o Espírito Santo que eu e você precisamos saber. O Espírito Santo ama. Eu quero que você se aproxime do Espírito Santo para receber esse amor. O mundo está carente de amor. A gente se angustia porque ama pessoas e nem sempre há reciprocidade, porém existe um Espírito Santo que ama, que à medida que a gente se aproxima, a gente sente esse amor. Que a gente possa ser abençoado pela pessoa do Espírito Santo que tem todas essas características. A gente continua na semana que vem. Eu quero terminar fazendo uma oração para que tudo isso que a gente disse sobre o Espírito Santo possa ser uma verdade na nossa vida. Pai, que possamos conhecer mais e mais do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que ama, que fala, que ensina. Esse Espírito Santo que tem uma vontade. Ó Pai, que possamos estar completamente submissos à pessoa do Espírito Santo. Que possamos amar mais o Espírito Santo, de maneira que nos sintamos aproximados. Livra-nos de distorções. Pai, em nome de Jesus, cura nosso coração se tivermos experiências ruins com algo que não foi o Espírito Santo. Livra-nos, Senhor, de ensinos que pervertem, distorcem quem é o Espírito Santo. Que nós não fiquemos indiferentes à ação do Espírito Santo e nem também venhamos a restringir a pessoa do Espírito Santo a uma performance num culto público. Deus, que possamos aprender mais sobre o Espírito Santo, experimentando, que a Tua palavra vá trazendo esclarecimento e nos conduzindo a experiências profundas com o Espírito Santo.
Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijão, Lúcia, Marta, Lucinda, pastora Daniele Costa, Euclides, doutor Euclides, Deus abençoe muito, Manu, Lucinda, já falei, Karina, João Holanda, meu professor Pedro Guimarães, minha esposa Marta Mendonça, Beatriz, olha quanta gente boa, pastor Itamar, Deus abençoe, Vânia Guida, Deus abençoe, a Manu Maia eu já falei, Suiane, Ernestina, Karina, quem mais? Tiago, minha professora Alessandra Viegas, Vinícius, Ricardo, Deus abençoe Beatriz, Ariadne, todos aqueles que vão assistir depois, que a gente viva muitas experiências com o Espírito Santo, que a gente chegue ao ponto de se reunir só para contar o que o Espírito Santo estará fazendo no nosso meio, na vida de cada um de nós. A gente se encontra logo mais, domingo do Espírito Santo, às 20 horas, a gente vai destrinchar, aprofundar mais, através de uma pregação, o que nós estamos falando nos estudos, tá bom? E eu vou subir esse vídeo logo agora, eu vou subir esse vídeo para o YouTube. Se você não pegou uma parte, se você quer anotar um versículo ou alguma coisa, você fica à vontade para fazer isso, vai estar lá registrado, tá bom? E aí a gente vai se falando e experimentando mais e mais do Espírito Santo. Um beijão a todos.